BSS Cast é união, BSS Cast integração, cada vez mais trazendo informação. BSS Cast, BSS Cast. Oi, gente, começa agora mais um BSS Cast, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E hoje nós estamos de volta com a nossa sessão do magnetismo, no episódio número 16. E aqui conosco está mais uma vez o Luíde Rocha. Luíde, obrigada pela presença. Prazer é todo meu, Natália. Ionara Rocha, muito obrigada pela participação. É meu prazer sempre. E Daniel Moretti. Daniel, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado. E como para aqueles que já ouviram o episódio 15... Então, nós estávamos falando de magnetismo e o sistema imunológico. Então, nós tivemos algumas explanações, já descobrimos que o chakra laríngeo está conectado com o nosso sistema imunológico. Então, vamos dar continuidade a esse assunto. Então, no programa anterior eu ouvi uma coisa que eu sempre penso e é bem interessante, né? Que volta à parte energética que a Ionara mencionou, né? Para mim, pelo menos, a parte difícil de tratar doenças autoimunes é o fato de que a Ionara comentou sobre a artrite, por exemplo, que a ciência não tem muita ideia do que causa, né? Do que faz o corpo atacar a si próprio, né? A parte difícil é você identificar se há alguma substância química, alguma proteína, alguma coisa que está causando o sistema imunológico a atacar, ou se na verdade é tudo de fruto emocional ou alguma faceta da personalidade da pessoa que está botando o pé no acelerador do sistema imunológico. Ele entra em pane e procura alguma coisa para atacar. E talvez as juntas sejam uma área mais sensível, eu não sei, por causa da cartilagem, eu não sei. Então essa geralmente é a parte um pouco mais difícil para mim, porque a gente nunca sabe se tenta ajudar a pessoa no lado emocional ou no lado físico, mas aí você estaria simplesmente tratando os sintomas e a causa continua, né? Exatamente. É uma coisa legal, né, de fazer pesquisa para você ver qual poderia ser a emoção relacionada que poderia estar causando um pane no sistema imunológico, né? Eu diria até que talvez, não sei, a ansiedade, sabe? Assim, pessoas um pouco ansiosas, né? Poderiam estar gerando isso, né? Esse, vamos colocar assim, desequilíbrio no chakra laríngeo. Mas é importante a gente notar que qualquer proteína que não esteja sendo colocada, isso aí é só uma visão para a gente entender, ou qualquer substância que não está sendo fabricada pelo organismo, a gente tem que entender o porquê que isso não está acontecendo. Entende? Então, por exemplo, até uma falta de uma vitamina ou de um mineral X, né, que pode gerar depois um problema na saúde. Essa causa, sim, pode ter um cunho emocional, né? Então, você pode ter uma depressão, um medo, ou uma ansiedade, ou seja lá o que for. Mas a gente tem que começar a perceber que esse desequilíbrio, ele primeiro acontece nas bases do perispírito, né? Ou seja, depois que ele passa por orgânico. Em todas as doenças. Tanto é que muitas vezes a gente sente um tumor, por exemplo, aquela massa ali que está ainda no perispírito, e você não tem segurança de dizer para o paciente que tem algo errado ali 100%, porque você não sabe se está na área do perispírito ou se já passou para o corpo físico, né? Então, esse é a grande coisa. Porque como a falha acontece nas questões energéticas, o tratamento, pela lógica, né, ele deve acontecer lá também, nas questões energéticas, né? Então, seguindo a sua linha de raciocínio, Daniel,
Imaginemos que uma doença, a pessoa começa a ter uma ansiedade, vai tendo uma ansiedade, essa ansiedade de viver o futuro vai desbalanceando, de certa forma, o chakra laríngeo. E, consequentemente, com o passar dos anos, essa desarmonia do laríngeo atrapalha o funcionamento dos órgãos do sistema imunológico. Realmente, isso, para mim, pessoalmente, é mais um dos motivos que o magnetismo, sim, tem que estar na casa espírita, porque a casa espírita oferece um tratamento holístico, não é só tratar com magnetismo. Você está aqui na oficina dos sentimentos, você está aqui na palestra, você está trabalhando as suas emoções, ao mesmo tempo que está trabalhando o seu físico. Exatamente. Então, são coisas interessantes que a gente deve começar a pesquisar. E no sistema do laríngeo, a proposta até que eu levei para o M, que eu acho que seria interessante a gente começar a perceber, que é a lógica do TDM. Né? Por que a lógica do TDM? A lógica do TDM é o seguinte, a pessoa... Desculpa, Ana, o que é TDM? É o passe para depressão. O que significa TDM? É a técnica do passe, de tratamento para depressão através do magnetismo. Okay. Né? O que acontece? O TDM, a lógica dele diz que o esplênico, ele vai ficando congestionado, e depois disso, ele vai congestionando os outros chakras, e aí você começa o TDM1 sem fazer nenhum tipo de imposição, só com dispersivo, e vai primeiro descongestionando esse chakra. Então, você faz os transversais no esplênico para o descongestionamento do chakra. Aí, depois, você começa, no TDM2, você começa a testar o chakra para ver se o chakra consegue receber as imposições. Então, daí você já começa a impor, fazer um concentrado, fazer uma imposição de mãos, dispersar um pouco e ver se a energia está chegando até o fígado. Então, você, através do tato, você tenta ver para ver se está chegando até o fígado. E na época no TDM3, que é depois disso o paciente recebe alta, é quando você realmente dá imposição de impacto, você dá imposição circulante, você dá vários concentrados nos chakras para ter certeza que aquele chakra está saudável e que ele consegue receber uma imposição. Então, essa lógica, ela pode ser usada em qualquer chakra, né? Tirando, no caso, a imposição de impacto em relação ao coronário, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Sim, em relação mas essa a técnica do TDM1 é trabalhada para chakras que estão em congestionamento. Sim, ele começa descongestionando o chakra. Descongestionando, mas depois ele é colocado concentrado. Sim, tudo bem. A técnica primeira, TDM1, é para descongestionamento. Uhum. Quando você fez o tato no laringe, o que você sentiu no laringe? Esse é o problema do sentido, porque o chakra... Congestionado ou não congestionado? Esse é o problema. Porque o que acontecia? Eu particularmente, né? Uhum. Eu sentia que na parte calmante, ou seja, numa certa distância... De coisa de que 30, 40 centímetros do chakra. Um pouco mais de longe ali, haveria uma carência ali. As energias realmente ali parecia estar vazio. E na área ativante, a sensação não era a mesma. Era o quê? Era estranho, era como se houvesse uma carência e você fizesse imposição e o chakra literalmente não aceitasse aquela imposição. Aquela que eu estou dizendo concentrado. Né? Então, aí você dá a imposição, você acha que melhorou, ok, eu acho que agora o chakra laríngeo está melhor. Aí você dá uma dispersada
E aí você volta de novo, dá uns longitudinal, na hora que volta de novo, ele tá com a mesma sensação. Então nós vamos voltar à mesma ideia de que o chakra estando congestionado, ele está carente, mas não pode receber energia porque está congestionado. Pois certo? mas eu acho, sabe o que eu acho? Eu acho literalmente que existe um problema maior. Eu acho que existe um problema na estrutura do chakra. Eu não sei te dizer exatamente o que é, mas e por isso é que a gente agora está pesquisando bem o chakra laríngeo, para todas essas pessoas que têm esse problema, agora tentar descobrir o que pode estar errado. Seria um chakra fora do eixo? Eu nem sei te dizer o que é, mas eu desconfio que seja algo um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim, do que apenas uma congestão e um congestionamento. Sabe, às vezes parece que o chakra, ele está fora do lugar, ele parece que a formação dele... Ele tem rotação também, não? Ele tem a rotação. Parece que a rotação, a formação dele, a capacidade que ele tem, sabe? Que a gente parece um funilzinho. Parece que em algum lugar ali ele está desestruturado. Tá vazando, né? O negócio tá vazando. Tem alguma coisa que nesses casos é um pouquinho mais delicado. Eu tenho essa impressão. Por isso, por que eu falei da técnica do TDM1 em relação aos outros chakras? Porque geralmente o magnetizador ele pensa assim, ele sente um congestionamento, por exemplo, no laríngeo, ele vai lá, dá uns transversais, descongestiona, melhorou, beleza. Mas ele não testa para ver a capacidade do chakra de receber energia depois que ele dispersa aquela energia, né? E aí fica uma coisa meio que incompleta, né? Então, quando você descobre um descongestionamento no chakra, por que não depois fazer um concentrado para ver se o chakra recebe bem aquela energia para a recuperação do chakra? Então, eu coloquei lá no encontro que talvez a gente precisa, de princípio, começar com uns despressivos no laríngeo, tanto ativante como calmante, mas depois buscar uma imposição, tanto ativante como calmante, e ver se o chakra está absorvendo aquelas energias. E se ele está, então, no caso, passando os fluidos, tanto para o timo como para o baço, se ele está conseguindo nutrir a energia que ele recebe. Isso. E se ele está conseguindo passar essa energia para os órgãos responsáveis pelo sistema imunológico. Então, a técnica que você está usando primeiro é o TDM1? Não. A gente está tentando descobrir. O que eu estou pedindo aos meus magnetizadores para fazer se eles sentem um congestionamento, dê uma dispersada nos transversais, nos chakras, mas logo já começa a fazer imposição. Não só a imposição mais perto, mas a imposição mais à distância também, mas ir fazendo como se fosse camadas, mas não é camadas, em vários níveis, e ir percebendo se o chakra consegue ou não absorver essa energia. Aí nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que acompanhar o processo dessa energia. Nós estamos dando, ele está assimilando, tá? Ele está pegando essa energia e está jogando aonde? Entendeu? Uau, isso é realmente fantástico, Ana, porque você não sabe onde que realmente está descompensando. Exato, porque vamos supor, uma linha de raciocínio, vamos supor que ele está pegando a energia, ele está recebendo os fluidos, né? Mas ele supostamente tem que passar esse fluido para o baço, por exemplo. Mas alguma coisa está acontecendo nessa trajetória, aonde o baço, então, fica como se tivesse carente daquilo. Ou o timo,
né? E se ele está conseguindo passar para o timo, será que ele está conseguindo passar para o baço? É isso que a gente está tentando entender. Isso tem ligação com a emoção? Isso não necessariamente. O que nós estamos tentando fazer agora é descobrir o funcionamento do chakra laríngeo em relação ao sistema imunológico. Desculpe, Ana. Como você falou, essa é uma técnica que, de acordo com as fichas, estão sendo utilizadas hoje em vários pacientes. Como o magnetismo é feito por pesquisas, né? Ele evolui com pesquisas. E a gente sabe, já foi citado aqui em outros programas, que os pacientes também preenchem fichas. Esses pacientes que recebem esse tratamento específico, o tratamento teoricamente é o mesmo, mas a reação dos pacientes tem sido parecida ou não? A reação continua variando de paciente para paciente? O que acontece com as doenças autoimunes? Acontece que elas têm crises, entende? Então você precisa de um tempo para você descobrir, né? Por exemplo, uma pessoa que tem artrite, ela não necessariamente tem dores o tempo inteiro. Quando ela entra em crise, a artrite inflama, então daí ela passa a ter as dores, né? Dependendo do nível do artrite. Nós temos doenças, as dores, por exemplo, de uma paciente de artrite que a gente tem, que é uma senhora mais velha, que a gente repara que as dores dela ficam bem mais controladas, porque toda vez que ela viaja, por exemplo, ela volta assim acabada, viaja ao tempo que ela tem que ficar 2 meses, por exemplo, sem o tratamento. Então a gente começa a perceber como o magnetismo consegue amenizar aquela dor, amenizar, né? Fazer com que ela se dor. sinta melhor. Exatamente. Então, assim, a gente espera as crises, né, para realmente comprovar. Porque como, eu não sei quanto período, Daniel talvez pudesse me responder isso melhor, porque o Daniel tem um problema autoimune, né? De quanto em quanto vem as crises, né? Porque a gente só vai poder avaliar, no caso de autoimune, se a gente conseguir estacionar, né, por exemplo, essa crise, ela ficar aí ao ponto de chegar um tempo que o paciente não as tem mais. Mas isso aí para a gente comprovar isso, vai demorar um pouquinho. Vai tomar tempo, né? Mas a gente já pode considerar hoje, então, que realmente, como você citou o caso dessa senhora, que o magnetismo, ele melhora a qualidade de vida dessas pessoas que têm uma doença autoimune. É um tratamento que dá uma melhoria na qualidade de vida. Isso. E espaço, a gente tem notado que tem, assim, dado maior espaço das crises, entendeu? Não só... Porque o magnetismo em si, por exemplo, você pega uma pessoa com uma artrite no ombro, né? Por exemplo, você faz a técnica do Deleuze para Deu, você faz uma imposição, depois arrasta os fluidos para os braços, a pessoa sente uma melhora na dor, né? É fantástico. No outro dia a pessoa já levanta falando, uau, eu pela primeira vez não senti dor. Mas aí ela fica sem o magnetismo, 4, 5 dias depois volta a dor, né? Então, o magnetizador, ele tem que começar a pensar que ele não é só para tirar a dor. Ele tem que buscar a raiz do problema. Né? A causa ele tem daquele que buscar problema. Ele tem que buscar a causa do problema, né? Ok. Ionara, o que você pode falar para os magnetizadores lá do mundo lá? O que eles devem, né? Se eles forem fazer parte dessa experiência, dessa pesquisa, o que eles vão procurar? E como que eles vão agir se eles encontrarem em algum de seus pacientes situações similares que você encontrou aqui? Desculpa, Luíde, essa pergunta é muito interessante. Então eu posso segurar ela um pouquinho e voltar aqui no Daniel, como a Ionara citou o exemplo dele, só para não fugir o assunto? Se você puder dar alguma explanação dentro do que a Ionara falou, Daniel, você sente também essa diferença relacionado ao tipo de doença autoimune que você tem, esse espaçamento que a Ionara comentou? Sim, com certeza. Tem um problema autoimune de tireoide e tem um também que afeta a minha pele. Ela dá umas inflamadas, assim, às vezes. O problema de pele, praticamente eu não tenho crise já, provavelmente, acho que é mais de 2 anos agora.
O da tireoide é um pouco mais delicado, né? Você tem que sempre fazer o acompanhamento médico. Vou chamar de crises, né? Mas é quando a tireoide sai do eixo um pouco, também estão bem mais espaçadas. Entende? Antigamente era tipo 4, 5 meses, aí você tinha que checar e estava um pouco fora, aí tem que regular e tal, aumenta o remédio, diminui o remédio. Mas o problema de pele praticamente nunca faz mais de 2 anos, eu acho já, nunca mais. E quando você tem essas crises, sem ser a questão da pele, o magnetismo ajudou então a esse espaçamento aumentar? Com certeza, né? Eu menciono o problema de pele porque é mais flagrante, porque não tem um remédio para isso. Ok. Entendeu? Tem alguns suplementos naturais e coisas assim, mas não tem um remédio. Para tireoide tem, para o problema de pele não tem um remédio específico, eu não tomo um remédio para isso. Para tratar o sintoma, né? Exato. E então, o que você diria que poderia ser? Sorte ou Coincidência. Exato. É muita, É o magnetismo, muita né? ingenuidade das pessoas, né? Não acreditar que eu realmente... Muito obrigada pela situação. Desculpa, Luigi, mas Não, tudo voltando bem. então à sua pergunta, né? Da questão qual é a mensagem que a Ionara deixa aí para os magnetizadores aí do mundo. Eu Nesse deixo... o que eu gostaria era que as pessoas ficassem mais curiosas em relação a esses assuntos, né? E se eu gostaria que, se vocês pegassem alguém com um problema autoimune, que vocês pudessem pesquisar conosco, tentasse entender o chakra laríngeo, tentasse pesquisar junto com a gente, e aí sim a gente de repente trocar informações, né? Se houvesse várias outras pessoas pesquisando isso. Isso é primordial, Leonardo. Não é? Imagina que maravilha, né? Não fica só aqui no Broad Spirit Society, né? Que outras pessoas possam também pesquisar. A nossa casa, ela tem essa forma de trabalhar. A gente sempre está buscando pesquisar e sempre está buscando descobrir coisas novas para poder levar a ciência do magnetismo adiante. Só que nós, como magnetizadores, nós temos que entender que nós não sabemos nada de magnetismo. É muito importante isso. Porque quando você acha que você já sabe, É um problema. você não busca causas. Exato. Sabe? Assim, a gente vive, às vezes eu acho que a gente se ilude demais, né? No sentido de, em relação ao magnetismo, de você, ok, aí eu já dou TDM e TDM1 serve para tudo, sabe? E TDM1 não serve para tudo. TDM1 serve para depressão. Agora, tem outras coisas relacionadas à crise do pânico, por exemplo, as crises de ansiedade e vários outros problemas de saúde que o TDM ainda não resolve. No caso você falou no episódio passado sobre a diabetes, Leonara. Como está virando uma epidemia da diabetes, você poderia nos falar um pouco sobre... Pois é, a diabetes, ela está sendo considerada uma doença autoimune. Entendeu? Ela está sendo considerada pela ciência uma doença autoimune. Eu diria que nós, em termos de diabetes do magnetismo, nós conseguimos muito pouco sucesso em relação ao tratamento da diabetes. E olha que oportunidade. Principalmente tipo 1. Tipo 2 até a gente tem. Mas a gente precisa. Interessante, porque diabetes hoje, como o Edson acabou de citar, é uma epidemia. Muita gente hoje sofre dessa doença. Praticamente, provavelmente, em qualquer casa espírita, tem alguém que esteja passando por esse tipo de problema nesse momento. O porquê não utilizar do magnetismo e fazer as pesquisas e então dividir essas pesquisas entre os grupos magnetizadores espalhados pelo mundo, não é? Eles tentam até, mas a gente teve um caso pela doutora Wendy até no Rio Grande do Norte, né, em Natal, que ela trouxe um caso de um tratamento que ela tratou até pelo main chakra e tudo, da diabetes tipo 2, né? Mas a diabetes tipo 1, que é a mais complicada, ela está sendo considerada pela ciência uma doença autoimune. Então, nesses casos de diabetes,
existiam vários grupos pesquisando, mas ninguém conseguiu um resultado satisfatório, a não ser a Wendy com a diabetes 2, mas não com a diabetes 1. Então, o que acontece? Nós poderíamos estar pensando de que, de repente, a gente poderia estar tratando a diabetes através do chakra laríngeo. Seria uma ideia, uma pesquisa. É uma Surge pesquisa. aí uma nova oportunidade de pesquisa. Uma nova oportunidade de pesquisa. Porque se você pensar nessa possibilidade, por isso que eu falo que o magnetizador ele tem que estar com a cabeça muito aberta para ele fazer muitas perguntas. E ele tem que começar a questionar o trabalho dele. Né? É tipo assim, todos nós aqui da nossa casa do Broad Spirit Society, a gente tem resultados muito satisfatórios. Tanto é que os magnetizadores ficam porque eles adoram ler os depoimentos dos próprios pacientes dizendo, não, eu melhorei, não, eu já não tenho crise mais. E tem muita gente que, infelizmente, vive desses depoimentos sem compreender que a gente pode fazer muito mais do que isso. A gente não pode estacionar no nosso conhecimento até, não só o nosso conhecimento no sistema energético, que na minha opinião a gente não entende muito, tá? A gente entende de chakra o quê? Tá congestionado, tá carente, mas e daí? Eu acredito que tem muito mais por detrás de tudo isso. E além disso, nós temos que levar em consideração o trabalho que os magnetizadores do passado faziam, que não levavam em consideração o chakra, mas também relatavam curas maravilhosas. Então a gente tem que voltar no passado para buscar raízes, né? E ao mesmo tempo comparar com o que a gente tem hoje e trazer a curiosidade e querer descobrir coisas novas. O que me encanta, Ionara, nesse trabalho todo que vocês fazem com o magnetismo, que é tudo um trabalho voluntário, né? Não tem nenhum trabalho que é monetário, que vocês recebem. Não. Tudo é no tempo que vocês se desdobram para sair do trabalho, para vir para cá, trabalhar e trabalhar em outras coisas que ficam até altas horas da noite. Então, isso que me encanta, isso que eu acho que realmente o magnetismo funciona. É pela doação, pela dedicação, né, Edson? Porque o magnetizador, ele tem que se dedicar. Sabe? Ele até pode optar por não se dedicar. Mas a partir do momento que ele está na frente do paciente dele, tem que haver um processo de dedicação ali naquele momento, onde você vai ter que descobrir coisas novas. Além, obviamente, de pesquisar as doenças, pesquisar os casos que aparecem. Tem que haver isso, porque eu acredito que essa é a nossa missão, é a missão de todo magnetizador. Jacó fala muito isso uma vez. Tinha um rapaz que trabalhava com a gente e ele trabalhou como magnetizador uns 2 anos. E ele chegou a conhecer o Jacó e tudo, e aí um dia ele decidiu que não ia ser mais magnetizador. Aí o Jacó fez o seguinte comentário para ele, assim, falou assim, Jacó, depois eu vou dar um tempo, mas eu volto. Aí Jacó disse para ele assim, você pode até dar um tempo, mas volte muito rápido, porque nós somos muito poucos. São muito pouca gente no mundo fazendo isso. E é muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação. E uma coisa que, para quem já fez o curso de magnetismo aqui no Broad Spirit Society, que é ministrado pela Ionara, que ela cita também, é vontade. Não adianta ter boa vontade, você tem que ter vontade, ponto. E é isso que a gente sente, que a gente vê dos magnetizadores. Eu já fui paciente e eu posso dizer também o quanto foi maravilhoso, o quanto foi gratificante para mim, e realmente é muito trabalho pela frente com poucas pessoas. O magnetismo, como o espiritismo, requer muita doação. Como o espiritismo não é uma religião dogmática,
Ele requer que o frequentador vire um trabalhador imediatamente e que esse trabalhador faça parte da casa da seguinte maneira: no desenvolvimento moral e no desenvolvimento intelectual. O magnetismo, eu estou vendo aqui, né, essa grande descoberta do magnetismo sobre as doenças autoimunes através do chakra laríngeo foi por causa do tato magnético. E o tato magnético aí, a gente está vendo que é o coração do magnetismo. E se a pessoa não se dedicar a desenvolver essa parte, ele vai ficar estacionado dentro dessa ciência. Do mesmo jeito que um espírita fica estacionado quando ele vem somente para o centro espírita para assistir palestra. Ele não faz parte da casa. Entendeu? Exatamente. E eu acho também, Luigi, que todo magnetizador deve pensar muito que provavelmente ele não está aqui por acaso. Porque é muita dedicação. Por que são poucos que trabalham com magnetismo dentro da casa espírita? Porque não é um trabalho fácil. De maneira nenhuma. Não é. Tem que ser Né? Tem É um várias trabalho coisas. tem Várias regras, coisas. Porque isso é um trabalho da alma. Realmente. É um trabalho do espírito. Então, assim, não é só o corpo. Então, se você se envolve demais com o mundo material, com as coisas, você não consegue ser magnetizador. Não consegue desenvolver o trabalho. Não consegue desenvolver o trabalho. Porque o trabalho, ele é cansativo. Tá? Ele é cansativo. Eu, às vezes, depois que eu aplico 3 passos, eu fico rezando para abrir a porta ali e não ter ninguém mais para me atender. Porque é cansativo, é um trabalho cansativo. Na sexta-feira a gente costuma sair daqui 10h30 a 11 horas da noite. Mas aí a gente tem que pensar sempre no porquê que a gente está fazendo isso. O porquê e o pra quê, né, Ionara? Como você mesmo já nos ensinou. Exato. Se perguntar por quê e para quê esse tipo de trabalho Nós tá estamos acontecendo. aqui para desenvolver uma coisa que provavelmente nós já deixamos ali no passado, sabe? E a gente já vem com esse tipo de compromisso nessa área. Todo mundo que gosta, todo mundo que inicia, todo mundo que se encanta com isso. Agora, não quer dizer que você gosta, que você se encanta, que você vai conseguir trabalhar dentro do magnetismo, porque o esforço, como a Natália colocou, a vontade, ela tem que ser grande. Você só consegue manter a vontade quando você tem o porquê do que você faz esse trabalho muito resolvido dentro da sua cabeça. E o porquê, ele não está relacionado só em curar as pessoas. Ele está relacionado em como curar as pessoas, que são conhecimentos que, como os magnetizadores da época deixaram para nós, né, historicamente falando, todos os estudos que eles fizeram, toda a dedicação que eles fizeram, nós hoje conseguimos ler os livros e aprender um pouco mais sobre isso. Daqui a 50 anos, daqui a 70 anos, a responsabilidade de deixar o magnetismo na casa espírita é nossa. Senão ele vai morrer de novo. Isso é nossa de quem? Dos poucos que estão lutando. Agora, saindo da casa espírita um pouquinho mais, a responsabilidade de trazer de volta e desenvolver, não é só trazer de volta e desenvolver ainda mais a ciência do magnetismo é nossa, para beneficiar talvez milhares de pessoas. Até nós mesmos quando voltarmos, né? Exatamente. E milhares de pessoas, né? Você vê hoje a técnica do TDM1, a técnica da pressão arterial, salvando vidas. Salvando vidas. Então, se isso não tiver no seu coração muito bem resolvido, você acaba se desanimando. Você acaba se levando pela rotina, você acaba deixando de se dedicar o tanto que você deveria estar dedicando. Olha, se a gente for notar alguma coisa, só para terminar aqui, Natália, alguns livros que a gente lê dentro do Espiritismo, mas se alguém achar algum livro no Espiritismo
que comente como o tratamento aconteceu do outro lado, se ele tomou uma pílula, ele tomou um remédio, né? Isso não acontece lá do outro lado. Todo o tratamento lá do outro lado é feito através do magnetismo. Realmente, depois dessa mensagem deixada aí por vocês, falei que a sua pergunta era muito interessante, Luigi. A gente sabia que ia ser para encerrar. Eu não vou nem falar nada, eu já vou pedir direto para o Edson passar o nosso e-mail, deixar o nosso contato aí para os nossos ouvintes. É o podcast bss@gmail.com. Vocês podem utilizar esse e-mail para entrar em contato com a gente, conversar com a Ionara, com o Luigi, com o Daniel sobre magnetismo. Mais um tema aí super interessante, a questão do sistema imunológico. A gente utiliza esse canal também para dúvidas, sugestões. Quem estiver fazendo pesquisas em qualquer parte do mundo, quiser entrar em contato com a gente e compartilhar o resultado que vocês estão tendo, pode entrar em contato com a gente através do e-mail do nosso podcast ou pelas nossas mensagens da rede social no Facebook. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, Daniel, Luigi, Ionara, muito obrigada. Obrigada a vocês. É sempre muito divertido estar aqui. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês que nos ouvem, que nos assistem. Eu sou Natália Mota. Eu sou o Edson Filho. E até a próxima.